é uma cura, mas é a palavra de Deus. Quando nós ouvimos esta palavra, esta é uma palavra de salvação, porque haverá um tempo em que muitos buscarão a palavra de Deus e não mais a acharão, pois a porta da graça já estará fechada. Aquele que está salvo não se perde mais, quem está perdido não se salva mais. A porta da graça fechou. Mas dê glória a Deus, porque hoje nós veremos aqui no livro do Apocalipse que a porta da graça ainda continua aberta. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nosso tempo já está bem avançado, né? Já é quase 8h30. Mas vamos ver o que a gente consegue passar para os irmãos hoje. O objetivo hoje é entrar dentro do juízo celestial, falar um pouquinho sobre o juízo e também sobre o segundo grande ciclo de 7, que é o ciclo de 7 relacionado agora com os selos, porque nós vimos o primeiro grande ciclo de 7, que era as 7 igrejas. Agora nós temos que entrar dentro dos 7 selos. E aqui em Apocalipse capítulo 3, o versículo 7 e 8, dentro da carta da igreja de Filadélfia, veja o que a palavra do Senhor nos diz. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E ele diz mais: eis que eu tenho posto diante de ti o quê? Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Esta porta, meus amados, ela é prometida a ser aberta pelo próprio Cristo, ainda dentro da carta da igreja de Filadélfia. E nós já aprendemos aqui que o período da igreja de Filadélfia, ele começa a partir do grande terremoto de Lisboa, que começou no ano de 1755 e vai até o ano de 1844, que é o ano que deve começar o juízo celestial. Então Jesus promete abrir uma porta. Que porta? A porta do lugar santíssimo do santuário celestial. Esta é a promessa do juízo. E como é que nós sabemos, irmão Ramon, que esta é a porta do juízo? É porque aqui você tem apenas a promessa, e João ele escuta a promessa e ele escreve. Mas perceba que João ainda não vê nada, ele só escuta. Agora, quando vai para Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, veja o que a palavra de Deus nos diz. Aqui nós encontramos o cumprimento da promessa de Jesus. Depois destas coisas, depois de que coisas? Depois que ele ouviu as 7 igrejas, olhei, agora ele está vendo o profeta. Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Jesus prometeu que abriu uma porta, e agora ele está vendo, eis não somente uma porta aberta no céu, como também o que? A primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Amém? Então agora nós temos o cumprimento da profecia. João apenas ele não escuta, mas agora ele contempla com seus próprios olhos. Ele olha para os céus e ele vê o santuário celestial aberto, a porta do lugar santíssimo aberta, e ele escuta a primeira voz como de trombeta. Que voz é essa? Lá no capítulo 1, esta voz como de trombeta é a voz do Filho de Deus. Jesus agora chama João e diz: João, meu filho, sobe para aqui, vem até o Santíssimo, vem até a casa de meu pai, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então João é convidado para entrar pela porta do Santíssimo, a porta que vai dar acesso ao trono de Deus. Olha o versículo 2. Imediatamente, depois que ele entra pela porta, ele diz: eu me achei em espírito,
E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há também um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Lembre-se que o arco-íris, ele é um símbolo da aliança de Deus com Noé. Quando ele diz para Noé, lá em Gênesis capítulo 9, que ele não destruiria mais a terra com água, mas ainda haverá o juízo com fogo. E nós estamos aguardando ainda este juízo. Não haverá mais um dilúvio de água, mas haverá um dilúvio com fogo e enxofre. Então o arco-íris é uma lembrança desta aliança com Noé. E ele diz mais: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Esta é uma cena, meus amados, do tribunal celestial. Nós vimos a carta de Laodiceia. Jesus prometeu para o povo lá de Filadélfia, e diz: eis que eu tenho posto diante de vocês uma porta aberta. No capítulo 4, nós temos o cumprimento da promessa. Jesus, ele é a verdade. Tudo que sai da sua boca é a própria verdade. O que ele promete tem que se cumprir. E aqui, meus amados, após passar a carta de Laodiceia, a palavra Laodiceia, que significa povo do juízo, nós temos agora a cena do juízo. Primeiro é nos apresentado o povo do juízo. Quem é o povo do juízo? Laodiceia. Laodiceia é a igreja de Deus dos últimos dias. E esta é uma igreja morna. Depois que Deus ele apresenta a carta de Laodiceia, uma igreja morna, espiritualmente falando, uma igreja que não tem a presença do Espírito. Por isso que Deus fala: compre de mim colírio, para que vejas. É uma igreja que está nua, por isso Jesus disse: compre de mim vestiduras brancas. E é uma igreja pobre e miserável, por isso que Cristo diz para esta igreja: é necessário que compres de mim o ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Depois que ele menciona esta carta de Laodiceia com uma mensagem de repreensão e amor, ele apresenta agora a sala do tribunal. João entra pela porta do Santíssimo e ele vê o juízo que será estabelecido. E este juízo, ele teria que ter lugar a partir do ano de 1844. E como é que eu sei até o ano em que começaria o juízo? É porque tem uma profecia, meus amados, lá em Daniel capítulo 8, versículo 14, que nós temos ali um momento em que um santo pergunta ao outro santo. E ele diz assim: até quando, Senhor, durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército assim a fim de serem pisados? E ele lhe disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O santuário mencionado em Daniel 8,14 é o próprio santuário celestial, não é o santuário da terra. Pois na época do tempo do fim, que era o tempo em que esta profecia deveria nos levar, o santuário da terra já havia sido destruído. E este santuário foi destruído com a destruição de Jerusalém ainda no ano 70. Mas hoje nós já estamos no ano de 2024. Então é claro que o santuário que fala da profecia não era o tabernáculo da terra, mas sim o tabernáculo que há onde? O tabernáculo que há nos céus. E esta profecia das 2300 tardes e manhãs representaria 2300 anos, pois uma tarde e uma manhã equivale a quanto tempo? Uma tarde e uma manhã equivale a um dia. Você se lembra de Gênesis capítulo 1? Houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde e manhã, segundo dia. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Então uma tarde e uma manhã é o que vale a um dia. Mas, de acordo com Números 14:34,